Tiver remoto, pode fazer através da caixinha de Q&A. E quem está aqui na sala, temos microfones para as perguntas. Vou passar a palavra para Guilhermo Pereira e Elisa Peirano, que trazem a apresentação Análises, Atributos Obsoletos, BGP na região de LACNIC. Olá, bom dia. Vamos apresentar essa análise de medição que fizemos dos atributos BGP na região. E a ideia dessa análise surgiu a partir de um evento de 2023, em que um sistema autônomo publicou uma das suas rotas utilizando um desses atributos obsoletos. E essa mensagem foi para um roteador que não conseguiu gerenciar este problema muito bem, este atributo. E o resultado foi reiniciar essa sessão o tempo todo. Então, gerou problemas com essa conexão, claro. Nós queríamos avaliar quais são os atributos que estão sendo publicados na nossa região para medir um pouco qual é o impacto que poderia ter, o que poderia acontecer por causa desses atributos. A ideia também era gerar um guia de boas práticas, que foi o que nós fizemos no blog do LACNIC, e criamos um artigo com boas práticas. A agenda é bem curtinha. Vamos compartilhar primeiro uma introdução dos atributos, o problema. Como eu estava dizendo, vamos ter uma introdução breve para que vocês entendam o problema e possam entender os resultados obtidos. Vale lembrar que nessas mensagens BGP há alguns atributos que são obrigatórios e muito bem conhecidos. Quer dizer, os roteadores que publicam as suas rotas precisam enviar esses atributos de forma obrigatória, como Origin, Next Hop, AS-Path. E uma vez que essas mensagens são enviadas e chegam aos peers, devem ser reenviadas, lógico, mas nessa palestra vamos focar naqueles que são opcionais, transitivos, que podem ser manipulados de alguma forma e são aqueles que acabam se tornando obsoletos, ou a comunidade define como obsoletos. E esses que são transitivos, uma vez que chegam a um sistema autônomo ou uma organização envia mensagem, os roteadores precisam reenviar para os seus pares, justamente porque são transitivos. A Iana tem a tabela dos atributos que são obsoletos e tem uma referência a RFC que explica por que são obsoletos e basicamente esses em amarelo são os que chamaram a atenção para a nossa análise. Aqui vocês veem o problema que eu estava comentando. Um sistema autônomo reanunciou uma de suas rotas com este atributo 28, Entropy Label, que tinha sido definido como obsoleto. Na verdade, o problema não é bem esse. Como tinha esse label, esse tag de transitivo, estava indo para um roteador que não soube como lidar com esse atributo, essa sessão acabou se reiniciando e gerou uma perda de conexão. Isso leva a pensar em uma possibilidade de um ataque, que não costuma ser um atributo obsoleto, mas sim gerar um atributo mal intencionado e poderia levar a esse tipo de ataques que podemos pensar que tem um roteador, onde seja que for, que cria um pacote desse atributo mal formado e com esse flag transitivo vai viajar até chegar a um roteador que seja vulnerável e que não saiba lidar com essa mensagem e vai reiniciar a sessão de forma constante. Era basicamente essa a ideia, o que chamava a nossa atenção sobre o que poderia acontecer
E agora eu passo a palavra para a Elisa, que foi quem fez as medições. Obrigada, Guige. Então, a raiz, ou em função disso, nós quisemos avaliar o que estava acontecendo na região de Lacnic, e para isso nós obtivemos informações do coletor VGP de Lacnic, que é o 24, RRC24. Nós queríamos ver os B-views e mostramos atributos que Guilherme mencionou, 20, 21, 28 e 243. E aqui nesse gráfico vocês podem ver o que aconteceu em um período de 2 anos, de outubro de 2022 a outubro de 2024. E nós percebemos que o atributo que tinha originado esse incidente, o de número 28, não apareceu nesses dados. E nós fomos para as mensagens update do coletor, e aí sim apareceram o 20, 21, 243 e também 28. E aqui eu estou mostrando um pouco os resultados das atualizações. Para o número 20, que é o conector Attribute, nesse período nós também adicionamos informações até março de 2025 para atualizar um pouco, e a única coisa que vimos praticamente é esse pico de 11 de junho de 2023, então nós cortamos um pouquinho para que vocês pudessem ver qual foi a situação durante o resto do tempo. Para o atributo 21, havia bastante variabilidade e talvez vocês podem perceber que desde outubro de 2022 vai crescendo, vai aumentando um pouco a presença deste atributo. O atributo 243, que não tem nome, mas também é obsoleto, somente apareceu durante um ano, desde novembro de 2022 até novembro de 2023. E, finalmente, o de número 28, sim, teve presença, porém, muito pouco em comparação com os outros, ou com o que, na verdade, nós esperávamos encontrar. Então, isso foi um pouco o que nós vimos e avaliamos. Temos mais detalhes aqui no artigo do blog de Lacnic, que Guilherme estava comentando. E é isso, na verdade. Ok. Algo que é interessante, se alguém está aqui na sala, eu gostaria de saber se alguém conhece algum tipo de documentação desse atributo que venha se aproximar e converse um pouco com a gente. Estou me referindo ao 243. Chamou a atenção que houvesse tráfego com esse atributo e não sabemos, na verdade, a origem desse atributo. É obsoleto na tabela de IANA, mas isso não se explica muito. Muito bem, então, a mitigação do problema basicamente é utilizar o RFC 7606, que recomenda como gerir esse tipo de erros, os erros que acontecem nessas mensagens de atualização, e no RFC 7606 mencionam que é necessário evitar reiniciar a sessão com o PIR o tempo todo e talvez deixar de lado essa rota, ignorar o erro, porém sempre tentando evitar que a sessão caia. Aqui vocês têm o link para o bloco que Elisa mencionou. Ali vocês vão ver explicações das diferentes marcas, dos diferentes roteadores, como configurar esse RFC. Alguns roteadores já têm uma gestão desses erros e outros, na verdade, precisam definir com algum comando, com alguma configuração, para gerir o erro da forma em que nós queremos. E ignorar um pouco o prefixo, ignorar a rota, ignorar o erro, depende da marca do dispositivo, na verdade. Isso era tudo. Por favor, confiram o blog de Lacnic para ver mais detalhes e ficamos à disposição caso tenham perguntas. Não temos perguntas. Bom, essa foi a nossa apresentação.